sou Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai continuar a ver aqui no explicador virtual sobre as revoluções inglesas. Bom, quando a gente fala revoluções inglesas, por que fala-se no plural? Porque não foi uma revolução só, foram vários processos, vários movimentos que chegaram no final a uma transformação no que tinha de fato. Só que assim, você tem etapa por etapa, né, atores políticos que vão se alternando e também fatores que vão sendo preponderantes, ou seja, muito importantes, né, para esse processo como um todo. Então, dá uma olhadinha aqui nas fases. A primeira fase seria a da Guerra Civil, ou Revolução Puritana, que vai de 1642 a 1648. Você também tem a parte do regime republicano, né, de 1649 até 1659. Tem a Restauração Monárquica, que é de 1660 a 1688. E, por fim, a Revolução Gloriosa, que é de 1688 a 1689. Gente, é muito simples. Como é que eu vou gravar tudo isso? A primeira coisa mais fácil de gravar. A última é a gloriosa. Porque se foi gloriosa, foi onde teve glória, acabou, não tem mais revolução nenhuma. Porque se fosse aqui no meio e depois tivesse outra, não teve glória. Porque acabou, morreu, passou. Então, gloriosa, pensa isso. É a última. A Guerra Civil, né, foi a primeira, que é onde dentro da Inglaterra você está tentando adequar a Revolução Puritana, você está tentando adequar o que está acontecendo. E aí vem a Republicana, né, onde você vem com a República, a Restauração Monárquica. Se você pensar um processo revolucionário quase que no mundo inteiro, você dá 2 passos para frente, mas tem um momentinho de volta para trás para depois de fato instaurar um novo governo. Então você vê que entra a república, mas por um período volta a monarquia, para no final você ter a Revolução Gloriosa e de fato conseguir as mudanças. Então vamos começar aqui pelo início da Guerra Civil, a Revolução Puritana, né? Então a gente começa aí com Jaime I, da dinastia Stuart. Só relembrando, por muito tempo, quem comandou a Inglaterra foi a dinastia Tudor, até que teve a morte, né, da Elizabeth, e aí nessa questão de sucessão monárquica entra então a dinastia Stuart. O Jaime I era de tendências absolutistas e anglicano. Anglicanista é aquela igreja da Inglaterra onde você junta um pouco dos preceitos católicos, mas você onde tem a ética calvinista de acumulação de riquezas como ideologia, como mote principal. Só que aí o Jaime I tem problemas com o parlamento e fecha o parlamento em 1614. Gente, o parlamento sempre trabalhando junto com os reis absolutistas, mas dependendo do momento ele tem mais ou menos poderes. E quando de alguma forma, né, aparece como ameaça esse rei absolutista, pode acontecer como aqui, onde ele é fechado. Depois entra o Carlos I, e aí em 1628 ele faz a petição de direitos, né? É assinado a petição de direitos. O que é isso, gente? Isso é muito importante. É quando você restringe o poder do soberano, tá? Então o parlamento aparece como uma figura forte que vai tentando de alguma forma limitar o poder desse soberano. Esse soberano absolutista, o rei centralizador, ele começa então, a partir da petição de direitos, ter os seus poderes diminuídos, né, um pouco mais cerceados. E aí o Carlos I gosta disso? Obviamente que não. Ele fecha o parlamento, governa uma década sem chamá-lo, tá? Vamos lá. Você é um rei absolutista. Você tem todo o poder nas suas mãos. E aí vem o parlamento, assina uma petição de direitos que diz que a partir daquele momento seu poder vai ser reduzido. Você vai achar bacana isso? Não, você não acha bacana. Então o que ele faz? Vamos fechar o parlamento. E aí em 1640 ele convoca novamente o parlamento, precisando de fundos para lutar contra os escoceses. Então, quando tem a petição de direitos, ele fecha. Não preciso mais de vocês. Vocês assinaram a petição de direitos, estão querendo restringir o meu poder.
Só que aí a Inglaterra se envolve numa guerra e o rei precisa arrecadar fundos para poder botar a Inglaterra nessa guerra. E aí o que que faz? Convoca o parlamento de novo. Vamos convocar, vamos tentar conseguir fundos. Só que ele entra em choque com um parlamento que quer restringir seus poderes e novamente fecha o parlamento em 1642. Só que aí, né, os ânimos já estavam exaltados, essa questão do absolutismo centralizador muito forte já não estava mais sendo tão bem aceito e começa em 1649, tem início a Guerra Civil. Mas olha só, aqui é importante você perceber esse choque que está havendo entre os reis absolutistas. Você vê que aqui o Jaime I ele vai e fecha o parlamento, o Carlos também fecha o parlamento. Por quê? O parlamento aparece como um órgão, né, como uma instituição que vai tentando cercear, tirar um pouco dos poderes que antes estavam concentrados na mão desse rei. E esses reis não aceitam, não querem ter seus poderes limitados de forma alguma, até culminar com isso na Guerra Civil. A Guerra Civil inglesa, ela reúne, né, lados opostos. Você tem de um lado os cavaleiros, que estão junto com o rei, que eles são partidários do absolutismo, eles são da nobreza, católicos ingleses e irlandeses. Tá? Do outro lado, você tem chamado cabeças redondas, que são os representantes do parlamento. E aí você tem junto quem? Os presbiterianos, que são a alta burguesia inglesa. Você tem uma nobreza liberal. Você tem os puritanos, que são representantes da pequena burguesia, né? E os levers e diggers, né? São grupos políticos, né? Grupos sociais também ligados a essa questão mercantil da burguesia. Então, olha só, tá bem claro aqui nesse quadro que de um lado você tem do lado dos cavaleiros, você quer o absolutismo centralizador, manter o estado das ordens como elas estavam até então. E aí você tem os representantes, né, das classes sociais mais tradicionais da Inglaterra. Do outro lado, quando você pensa nos cabeças redondas, você tem o parlamento tentando se impor como uma força política, se impor como um instrumento de limitação do poder do rei e também de tentativa de uma nova forma, né, de uma nova política, de uma nova economia. Por quê? Eles estão ali lutando pela questão liberal. Eles querem uma economia mais liberal, eles querem favorecimento do capitalismo. Essa é uma das principais reivindicações. Aqui nos cabeças redondas, que são os do parlamento, você tem como grande figura Oliver Cromwell, né? O Oliver Cromwell, ele está participando, está no grupo dos cabeça redonda e vai ser muito importante para a vitória desse grupo. Esse grupo aqui do parlamento vence, o Carlos I é decapitado em 1649, agora grave esse nome, Oliver Cromwell. Ele vai ser muito importante, né, para os rumos da Revolução Inglesa. Vamos continuar aqui? Depois daquela primeira fase de Guerra Civil, né, a gente viu que são várias fases. Então já passamos pela primeira fase da Guerra Civil, que é qual? Que é quando tem o absolutismo, tentando fechar o parlamento toda vez que é limitado os poderes, como por exemplo na petição de direitos, até que desencadeou nessa guerra, de um lado, reis e defensores do absolutismo, os cavaleiros, e do outro, os cabeça redonda, que eram defensores do parlamento. Depois que essa guerra acaba, quando Oliver Cromwell, super importante, ajuda na questão do lado do parlamento e o rei é decapitado, você entra numa nova fase da Revolução Inglesa. Você entra na fase do regime republicano, que vai de 1649 a 1659. Cromwell esmagou as oposições, instalou a República e comandou o país de 1649 até 1658, né, o governo conhecido como Protetorado.
E aí, quais foram os principais acontecimentos dessa época? Você tem a formação da Comunidade Britânica, que é quando você une a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia e o País de Gales. Então você pensa agora não só mais a Inglaterra, mas uma comunidade britânica com interesses em comum, né? E tentando fazer uma política também conjunta. Você tem uma repressão, né, dos grupos políticos contrários àqueles que estavam no poder, contrários a Cromwell. E aí, em 1653, ele dissolve o parlamento e instala o governo ditatorial. Então ele se autoproclama um Lorde Protetor da Inglaterra. Então você preste atenção no que acontece. Ele luta ao lado do parlamento para conseguir acabar com o absolutismo. Só que, quando chega em 1653, ele dissolve esse parlamento pelo qual ele lutou e se proclama como Lorde Protetor da Inglaterra. E aí, a partir disso, ele começa um governo ditatorial. Não mais um governo... Não é errado a gente pensar num governo assim, totalmente absolutista, porque não era nos moldes totais do absolutismo, era mais nos moldes ditatoriais, no sentido de ter sim uma figura centralizando o poder, tá? Porque ele agora se diz Lorde Protetor da Inglaterra, ok? E aí, uma das principais questões que é feita são os atos de navegação, que é muito importante, tá? Os atos de navegação, até agora eu vou ficar pontuando, porque a Revolução Inglesa é um processo muito grande, mas assim, vou pontuar algumas questões específicas que vocês têm que aprender. A primeira foi a questão, né, de você pegar e você petição de direitos, restringir o poder do rei. A outra questão muito importante é isso aqui, ó, atos de navegação, que diz que qualquer mercadoria importada pela Inglaterra só poderia ser transportada em navios ingleses ou navios de seu país de origem. Essa medida prejudica a Holanda e provoca a primeira guerra anglo-holandesa, né, entre a Inglaterra e a Holanda, que foi vencida pela Inglaterra. Com os atos de navegação, a construção naval inglesa e a atividade comercial sofreram notáveis impulsos, dirigindo o país para a conquista da hegemonia marítima. Por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque em vários processos históricos, a questão da hegemonia inglesa nos mares, né, marítima, frota inglesa, é sempre muito destacada. E isso começa aqui, ó, nos atos de navegação, quando você estimula essa questão naval, né, e você, ao mesmo tempo que você está estimulando o comércio, a fabricação, você está se armando, se defendendo e criando força para a Inglaterra. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Mas ainda tem mais para a gente ver sobre as revoluções inglesas. Tchau!